Rizoni Santos, o programa Bate-Papo é sucesso, tá? Estamos aqui na Narciso Colchões mais uma vez trazendo essa maravilha de colchão da Ortobon, o Freedom, famoso Freedom, 5 anos de garantia, um produto com 32 centímetros de altura, show de bola! Detalhe, Narciso Colchões dividindo até em 18 vezes sem juros. Um raio de 100 km, a gente não cobra entrega. Vem para Narciso Colchão! Você que procura mais qualidade, mais velocidade, mais vantagens, a Andernet Telecom tem tudo isso e muito mais. Suporte técnico de qualidade que somente um provedor homologado pode oferecer. Temos planos de 15 MB e 35 MB. Vem fazer parte da Andernet Telecom você também. Tá esperando o quê? Estamos prontos para conectar você ao mundo. Entre em contato conosco através do WhatsApp nos números 99497-5166 ou 98956-5055. Andernet Telecom. Mais velocidade, mais possibilidade. Bate-papo com a Rizoni Santos na Narciso Colchões. Estamos aqui hoje para falar do produto Ortobon, o famoso Freedom. Esse produto ele tem 5 anos de garantia, é um produto excepcional da Ortobon, tá? Ele tem 5 anos de garantia, é um produto de alta resiliência, super confortável. E na Narciso Colchões dividimos até em 18 vezes sem juros. Lembrando, a entrega no raio de 100 km, não cobramos entrega. Vem para Narciso Colchões.
Você que procura mais qualidade, mais velocidade, mais vantagens, a Andernet Telecom tem tudo isso e muito mais. Suporte técnico de qualidade que somente um provedor homologado pode oferecer. Temos planos de 15 mega e 35 megas. Vem fazer parte da Andernet Telecom você também. Tá esperando o quê? Estamos prontos para conectar você ao mundo. Entre em contato conosco através do WhatsApp nos números 99497-5166 ou 98956-5055. Andernet Telecom. Mais velocidade, mais possibilidade. Olá, muito boa noite. Enfim, hoje é quarta-feira, dia do nosso encontro semanal. Estamos de volta aos nossos estúdios aqui em São Caetano, no Agreste de Pernambuco, pela Ativa Web TV. A partir de agora, você vai conferir uma entrevista bem interessante, uma prestação de contas do do deputado federal. Falávamos ainda há pouco sobre... São parlamentares também importantes, não é? São representantes do povo de igual forma. Mas hoje o espaço é dedicado ao deputado federal Fernando Rodolfo. Ele que tem um trabalho assim intenso aqui no Agreste e essa será uma oportunidade de mostrar um pouco do seu trabalho. Queremos agradecer a Deus por mais este programa, aos nossos parceiros, Sala e Sofá. Rafael, obrigada, um abraço, boa noite. Cultura Inglesa, Bené Cabeleireiros, Narciso Colchões, que chegou com tudo em Caruaru, oferecendo conforto, excelente atendimento e preço baixo. Como eu disse, passamos uma temporada no estúdio itinerante, lá no Shopping Difusora. Agradecemos imensamente o carinho, a acolhida. Um abraço forte ao Luverson Ferreira e toda a equipe. Estamos de volta à nossa casa e podemos estar, de repente, em outros locais. Essa é a nossa proposta, trazer informação, jornalismo sério, dinâmico, utilidade pública. Vamos falar sobre dois assuntos que certamente vão interessar muito aos professores de Caruaru e da região. Precatórios e Fundef. Compartilha, chama as amigas, entre em contato aí com os sindicalistas, as pessoas todas. Hoje já fui adicionada por muitas professoras aqui na região. Riso, eu quero saber, pergunta ao deputado. Anotei tudo com muita atenção e daqui a pouquinho ele vai, claro, tentar pelo menos responder a todos esses questionamentos. Eu vou cumprimentá-lo. Fernando Rodolfo, prazer. Ex-colega jornalista, hoje deputado federal, com um trabalho respeitado na região, no estado. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite a você, minha colega Risoni. Uma vez jornalista, para sempre jornalista. Para sempre jornalista. É verdade. Boa noite a todos que nos acompanham aí pela transmissão ao vivo. Espero que a gente possa conversar aqui hoje bastante sobre o nosso mandato, sobre nossa atuação, sobre a região do Agreste, sobre Caruaru e sobre os nossos queridos professores que têm acompanhado o meu mandato com muito carinho, com muita dedicação. Pronto, vou reiterar o convite aí, hein? Por favor, quem estiver na sintonia, que for professor, professora, tiver um amigo, tiver um colega, porque pelo que eu pude perceber, são muitas as dúvidas. Então, esse é o momento. Você pode interagir conosco, não mande pelo WhatsApp, mande aí, através da transmissão, nos comentários da Ativa Web TV, mande a sua pergunta, aproveite. Com as professoras que eu falei hoje à tarde, através do WhatsApp, eu anotei aqui os nomes e as perguntas, eu vou passar, mas também sintam-se à vontade para interagir conosco e principalmente compartilhar o nosso programa, para que outras pessoas tenham acesso às informações. Luta em prol dos professores, rateio dos precatórios do Fundef. Agora ou a gente segura um pouquinho?
Fica a seu critério. Eu vou deixar mais para frente para que outras pessoas que de repente vão aí ligar agora, não é, na Ativa Web TV e sintonizar no nosso programa, possa dar tempo de convidar as pessoas. Pessoal do Alto do Moura, né, quando souberam que eu ia, meu telefone é aberto, como eu te falei, lá na rede social, Riso vai entrevistar o deputado? Pergunte quando é que ele vai vir aqui na associação, tomar o café que ele prometeu a gente, cuidar do nosso vilarejo. Aí eu cheguei aqui, vendo a revista, não é, produzida pelo gabinete do deputado, eu soube que já tem algumas coisas lá trazidas pelo deputado para o Alto do Moura. O que seria? Olha, primeiro mandar um abraço para quem está lá no Alto do Moura nos acompanhando, nos assistindo. Tenho um carinho imenso por todos ali e sempre que posso estou indo lá. Acho que a última vez que eu estive no Alto do Moura faz uns 15 dias atrás, né, porque a gente que é aqui do interior de Pernambuco, né, do Agreste, de Caruaru, gosta muito de um bodinho assado, né? E não tem melhor do que o bode lá do Alto do Moura. Sempre que eu posso estou por lá, faz uns 15 dias que estive lá no Alto do Moura conversando ali com os amigos. E realmente assumi um compromisso com aquela comunidade, com os artesãos lá, de uma vez sendo eleito deputado federal, trabalhar com a destinação de recursos e também, de uma forma em geral, pela valorização da cultura do barro por aqueles artesãos. E assim eu fiz, né? Já destinei agora para a Prefeitura de Caruaru uma emenda parlamentar para a capacitação das mulheres artesãs, né? A Associação das Mulheres Artesãs. Acho que isso é de uma grande importância para a cultura local, porque investir na cultura é investir no que nós temos de mais valioso em Caruaru, que é o nosso patrimônio. Não é? Quando a gente está fora, está em São Paulo, como eu morei em São Paulo, como estou em Brasília agora como deputado, fala de Caruaru automaticamente, a cidade onde tem um boneco de barro, enfim. Sem dúvida, então é uma grande referência. É a grande referência que nós temos, aliada, claro, ao São João, né? ao forró. Então eu fico muito satisfeito em ter, já nesse primeiro momento do nosso mandato, foi no primeiro ano isso, colocado emendas parlamentares para que as mulheres artesãs possam ter capacitação, né, e desenvolver ainda mais esse dom. E não para por aí, nós também contemplamos os filhos dos artesãos, porque muitas vezes ali você tem uma história dentro de cada casa, né, de filho que vai seguindo a carreira do pai e que vai se aperfeiçoando ali ao longo dos anos que vão passando, né, a maioria sim. Então nós, enxergando esse público, esse potencial nos jovens artesãos, nós também destinamos emendas para que os filhos dos artesãos possam passar por esse processo de capacitação e assim contribuir para o aprimoramento daquela arte. Mas ainda há muito o que fazer. A gente está lutando aí junto à prefeita Raquel Lira, junto ao Ministério do Turismo, para a pavimentação da estrada que dá acesso até a associação. Tem muita coisa para fazer, já fizemos muito nesse primeiro ano do mandato para o Alto do Moura, mas ainda temos muito por fazer nessa segunda metade do nosso mandato de deputado. Essa emenda destinada, essa verba, foi na ordem de quanto? Essa, para capacitação, foi de R$250 mil. Agora a gente tem o grande desafio que é a pavimentação. Esse é um projeto maior, a pavimentação da estrada que dá acesso. E está bem encaminhado lá em Brasília. Acredito que ainda esse ano, né, a prefeita deva dar alguma declaração acerca desse projeto, que é, sem sombra de dúvidas, de muita importância. Lá no Alto do Moura, o senhor teve como visitar alguém da comunidade, e o senhor acabou de relatar que foi lá, mas no momento de lazer. Afora isso, explicou esses benefícios que tem trazido para a comunidade, porque pelo que eu pude perceber, olha, ele não tem vindo aqui, ele esteve na campanha e a gente apoiou, votou, e gostaria de saber, então, pelo visto, não estão sabendo. O Alto do Moura é uma comunidade grande, né? É uma área muito grande. Então, às vezes eu estou por ali e alguém da associação não me viu, né? Mas eu acho que... É bom a visita lá na associação mesmo, nós vamos. Né? E não vamos de mãos vazias, né? Nós vamos com ação. Né? Eu quero chegar lá já para visitar a associação, depois de toda essa capacitação, né? Com a alegria, né? De todas as mulheres artesãs que ali estão e foram contempladas com o nosso recurso,
né? Minha equipe já esteve lá, agora no início do trabalho, né, de capacitação, e farei questão de visitá-las e de acompanhar a evolução desse recurso que está sendo destinado, que já foi destinado. Como é que faz para visitar todos os redutos? Porque durante a eleição Pois é fácil, né? É fácil assim, porque tem uma meta. Eu vou visitar tantas cidades, eu vou levar inúmeras propostas e tal. Mas e depois, como é que faz para contemplar esses locais todos onde o senhor foi votado, por mais exemplo? que você permaneça na cidade o tempo inteiro, né, ainda vai ter gente que não vai lhe ver. Normal, Caruaru é uma cidade grande, é um país. O senhor mora em Caruaru? Moro em Caruaru. Eu estou em Caruaru toda semana, né? Eu vou para Brasília, passo 3 dias, volto para Caruaru. Então é natural que a gente não consiga andar em toda a cidade ao mesmo tempo. Né? Ninguém é onipresente, só Deus, na verdade, para estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas não tem só Caruaru também. Né? Eu sou hoje deputado federal, apesar de ter tido a minha maior votação em Caruaru, mas a gente representa todo o estado. Então eu tenho procurado, num grande esforço, estar presente em todas as comunidades, em todas as cidades que votaram em mim e naquelas que precisam da atenção do nosso mandato. Eu sou, Risoni, um dos 25 parlamentares, eu acredito que eu seja aí um dos 2 ou 3 que mora no interior de Pernambuco, que tem residência, que está toda semana no interior. Estar toda semana no interior, talvez só eu, né? Porque a maioria fica em Recife, vem aqui, vez por outra. Né? Eu não tenho casa em Recife, não tenho apartamento em Recife. Eu chego em Recife, pego o carro e venho para Caruaru. Então, minha rotina é no interior, é em Caruaru toda semana. Eu estou lá, tenho um escritório em Caruaru, né? Nós temos um gabinete regional em Caruaru para atender, que está de portas abertas, né? E lá, constantemente, todas as sextas-feiras, eu recebo moradores, recebo líderes de associações, recebo políticos de uma forma geral, e as pessoas que querem falar comigo sempre marcam pelas redes sociais. E agora, sexta-feira, por exemplo, eu tenho uma agenda cheia só no escritório de Caruaru, atendendo toda a população. Essa foi uma iniciativa que nós tomamos para aproximar, né? Porque muitas vezes a pessoa imagina, o deputado federal fica em Brasília, enclausurado lá, e não é assim, né? Eu tenho procurado, hoje, até mesmo agora diante da pandemia, eu tenho passado menos tempo em Brasília e mais tempo aqui em Caruaru e na região. Onde o senhor teve uma votação expressiva para um primeiro mandato, né? Claro. A gente falava isso nos bastidores. Foi uma aposta que a população fez e a gente tem trabalhado para honrar. 29 mil votos? Só em Caruaru. Só em Caruaru. Quase 29 mil votos em Caruaru. Tem que trabalhar bastante. E temos trabalhado. Eu digo a você que se você comparar a minha atuação com qualquer outro deputado, nesse período de 2 anos, eu fui o deputado até hoje que mais trabalhou por Caruaru. Porque eu já coloquei lá do ano passado para cá, do primeiro ano do meu mandato, 2019, para cá, cerca de 15 milhões de reais. Então, eu não aceito ser comparado com quem já tem 4, 5, 6 mandatos. Né? É a mesma coisa você estar num campeonato, seu time está estreando no campeonato, você querer comparar o saldo de gols que um jogador já tem, um veterano. Então, vamos comparar nesse campeonato. Pode comparar, estou pronto. Comparação tem que ser feita. Eu coloquei já algo em torno de 15 milhões de reais. Se você me der a oportunidade, eu vou aqui destrinchar centavo por centavo para onde foi, né, e as ações que estão sendo feitas. Muitas vezes as pessoas não enxergam a ação, por quê? Eu coloquei, vamos dar um exemplo aqui, recurso para a saúde. Só vai saber o que foi feito lá quem precisa ir para o hospital, concorda? Eu tinha um compromisso e firmei um compromisso, nós vamos cumprir até o final do nosso mandato a construção de passarelas ali na BR-104, né, através do nosso empenho junto ao DINIT. Bem necessário. Não é verdade? Eu, quando estava na televisão, sempre mostrei o drama daquelas, principalmente os idosos, que têm a necessidade de atravessar ali, e muitos são atropelados, muitos já morreram, outros ficaram com sequelas. Agora, entre a passarela, no momento em que surgiu a pandemia do coronavírus, e dinheiro para comprar respirador, a passarela teve que esperar, né? Porque a gente precisou dotar os hospitais de uma estrutura financeira maior para atender esse momento que ninguém esperava que acontecesse. Então, cadê a passarela, deputado? Eu respondo, até brinco. A passarela, por enquanto, virou respirador. Se você pegar a Covid e, lamentavelmente, ter que ir para a UTI, você vai ver
a passarela lá. A importância, né, do respirador. A importância lá. Agora, nós temos que entender que existe o pós-pandemia, e o pós-pandemia também vai exigir de nós uma atuação ímpar. E por isso que nós estamos preparando já recursos, né, e destinando para alguns órgãos, como por exemplo Codevasf, perfuração de poços artesianos, doação de maquinários para a prefeitura. Estamos colocando recursos também na educação, no FNDE, para a construção de creches. Tudo isso está sendo feito. Agora, ninguém esperava a pandemia do coronavírus, né, que atrapalhou os planos. Tenho certeza que quem está nos acompanhando agora teve que mudar algum plano entre o ano de 2020 e 2021 por causa da pandemia. Seja uma viagem ou seja um projeto de empreendimento, teve que mudar, porque nós precisamos nos reinventar como cidadãos e principalmente eu na condição de representante. Então a gente teve que direcionar, né, num grande desafio, e elencar os as nossos prioridades, recursos, não é? E elencar as prioridades para esse momento de pandemia. Vamos dar sequência a Caruaru, antes da gente falar sobre os precatórios, que certamente os professores estão aí chegando e convidando, né, os colegas de trabalho para acompanhar o programa. A parceria com a Secretaria de Agricultura de Caruaru, que inclusive já recebeu uma máquina Patrol. Um Patrol, né? Quase R$500 milhões aí já. Que faz parte da recuperação das estradas da zona rural, já foi entregue. Aí, segundo informações, está faltando chegar 2 retroescavadeiras, um caminhão caçamba e um trator de arado. Eu acho que falta mais até, porque quanto mais a gente colocar de equipamentos, para que a Secretaria possa direcionar para as ações do homem do campo, ainda é pouco. Né? Caruaru repito aqui, é uma cidade imensa, tem uma zona rural muito grande, são 4 distritos, cerca de 40 mil pessoas moram hoje na zona rural, então esse povo precisa, principalmente, né, do acesso à cidade, que o acesso seja bem feito, esteja bem transitável. Então, investir na recuperação de estradas é obrigação de qualquer ente público, de qualquer agente político, seja do prefeito, seja do deputado, seja do vereador. Então a gente tem que estar atento a essa necessidade. Coloquei uma Patrol, né, foi um investimento aí de quase R$500 milhões. Aliás, o secretário Bruno França mandou um abração para o senhor. Ele disse que se fosse lá no shopping, já estava certo que ia lá lhe dar um abraço. Bruno é um grande amigo, é um grande parceiro e tem feito um grande trabalho à frente da Secretaria de Agricultura. Mas nós vamos destinar mais equipamentos, porque às vezes as pessoas... Essas 3 que estavam faltando, que já tinham data para vir, não chegaram, teve alguma coisa, o que aconteceu? Burocracia lá na Codevasf, porque a coisa pública sempre demanda tempo, documentação, né? E isso às vezes não é como a gente quer, no tempo que a gente quer. Hoje mesmo eu entreguei uma retroescavadeira em João Alfredo, amanhã vou entregar uma em Bom Jardim. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. A Caruaru é uma cidade que tem uma frota grande, diferente dos pequenos municípios aqui da região, né, que tem uma frota grande e vai receber, sim, mais equipamentos no meu mandato. Perfeito. Quem tiver dúvida, quem quiser falar com o deputado, com a sua assessoria, tem um telefone de contato que a gente possa disponibilizar daqui a pouco, que a pessoa possa deixar um recado, uma mensagem? Tem o telefone do nosso gabinete em Brasília direto, que tem uma conexão com o gabinete de Caruaru. Né? Eu só peço aqui licença a você para olhar, porque eu não consigo decorar. Daqui a pouco no bloco o senhor olha e o pessoal vai deixar na tela, né? Ótimo. Porque certamente tem alguém Mas interessado. eu já posso dizer a você agora, o DDD 61 3215 5554. Esse é o telefone do nosso Pedro certamente está copiando ali, DDD 61 3215 5554. Ligou, é só marcar. Isso e a gente... ligação direta ou mensagem? É o WhatsApp? É a ligação direta com o nosso gabinete. Aqui em Caruaru teria um número direto para falar com o seu gabinete popular aqui, não? Temos também. Eu tenho que olhar aqui, a gente porque vai você passar está me também... pegando nesses números aí, não, é muita coisa para eu decorar. Mas fique tranquilo que até o final do programa a gente vai disponibilizar. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Eu gostaria de dar uma subida aí nos comentários. Eu estou vendo muita coisa aí. Deixa eu ver se eu consigo ler. Tem pergunta já de professor? Tem sim, eu estou vendo alguma coisa de precatória. Eu vou tentar ver pelo meu aqui. Deixa eu ver se eu... Eita, tá na tela, mas o problema é enxergar, né? Deixa eu ver se eu vejo por aqui. Vou tentar. Eliane Rodrigues, boa noite. Aqui em Penedo, é isso, Alagoas, dizem que gastaram os 60%
dos professores de setembro de 2020 a janeiro de 2021. O dinheiro foi gasto. Como vai ficar essa questão? Depois de tantas lutas, vamos ficar sem os precatórios? É importante lembrar, nesse caso, que até a gente aprovar a lei federal, com a derrubada do veto 48, que aconteceu há cerca de 2 meses, aí, existia um acórdão do TCU que permitia ao gestor municipal fazer a utilização do recurso sem necessariamente ratear com o professor. Sim. Então, o prefeito que pegou esse dinheiro e investiu todo na educação e não contemplou o professor com nenhum real, infelizmente, ele estava acobertado por um acórdão do TCU e não será punido por isso. Então, o que é que acontece, deputado? Perdeu, simplesmente perdeu. Mostra claramente que era um prefeito que não respeitava e não respeita a educação, não respeita o professor. Porque nenhum prefeito do Brasil pode dizer, não posso fazer o rateio dos precatórios do Fundef, está resolvida essa questão. Primeiro, existia um projeto de lei tramitando na Câmara. Segundo, existia uma ação no Supremo Tribunal tramitando. Então, ele sabia que em algum momento nós teríamos uma resposta definitiva, quer seja pelo caminho legislativo ou pelo Supremo. Então, se ele gastou dizendo isso, ele foi malicioso e, infelizmente, prejudicou os professores. Esse dinheiro não volta mais. E nem tem como fazer mais nada. Não tem como fazer mais nada. Onde o prefeito gastou o dinheiro, eu não vou iludir aqui nenhum professor. Onde o prefeito gastou, ele tem que pagar essa conta com o professor. Mas, infelizmente, esse dinheiro não volta. Vilma Pires, boa noite, deputado. Gostaria de entender por que, apesar de ser lei federal, os prefeitos não querem pagar. Veja, essa é uma questão muito comum. Os prefeitos, a maioria dos prefeitos, não vamos aqui generalizar, por exemplo, o prefeito de São Caetano vai pagar. Quer pagar e vai pagar. O que acontece? Raquel Lira. O prefeito Josafá. Não, Josafá. Mas eu quero saber de Caruaru também. Não tenho resposta de Caruaru. Essa é uma decisão que é da prefeita ainda. Até porque o recurso nem chegou em Caruaru ainda. Nem chegou ainda, exatamente. Nem chegou. Então, por que o prefeito não quer pagar? Ora, é fácil de entender. Se o município tem 10 milhões de reais para receber e o prefeito pode utilizar esses 10 milhões para fazer obras na área de educação, por exemplo, e a gente sabe como é que é obra no Brasil, a maioria desses prefeitos superfatura as obras, com outras finalidades, então ele não quer pegar 6 milhões desses 10 e entregar para o professor. Ele vai lutar até o fim para que o professor não receba. Mas o que é que acontece? Ela pergunta, mas a lei federal foi aprovada? Foi. Mas antes da lei ser aprovada, havia um acórdão no TCU. O que é um acórdão? É uma decisão do TCU recomendando aos prefeitos que não pagassem. Esse acórdão existiu porque não existia uma lei federal. Então, na ausência de uma lei, o Tribunal de Contas se manifestou. Mas agora existe a lei, então estamos aguardando o tribunal revogar aquele acórdão. Sim. Já em função da lei. E estamos aguardando o Supremo Tribunal Federal a partir disso, ele vai ter que pagar. Se manifestar pela perda de objeto da ação que tramita lá. A partir desse momento, ele pode pagar. É importante esclarecer o seguinte, a lei, ela não obriga o prefeito a pagar. Ela dá ao prefeito a opção de pagar, coisa que até essa lei ser promulgada não existia. Hoje, o prefeito que quiser pagar está acobertado. Aí você me pergunta, poxa, mas e aí, tem prefeito que vai resistir e tal? Esse projeto, que culminou com a aprovação dessa lei, não é um projeto da minha autoria, é um projeto de autoria do deputado Marcelo Ramos, que nós, junto a ele, conseguimos colocar o rateio dos precatórios do Fundef num artigo desse projeto, desse texto dele. E foi colocado dessa forma. O nosso projeto, do qual eu sou relator, que é o projeto 5733, é o projeto que vai definitivamente resolver essa questão e obrigar o prefeito. Porque eu sou de acordo que o prefeito seja obrigado a pagar. Aí você pergunta, vai demorar muito? Não, não vai.
Nós vamos aprovar na Comissão de Educação agora, nessas próximas 4 semanas. Eu imagino que já deve estar pautado lá. Daí ele tramita por mais 2 comissões na Câmara e vai para o Senado. Perfeito. Não vai para o plenário da Câmara. Esse projeto, ele como é que eu posso dizer, um aperfeiçoamento da lei que foi aprovada. De qualquer forma, essa lei aprovada é uma grande vitória, porque hoje no Brasil existe lei federal que assegura ao professor o direito de receber os 60%. Antes não tinha, então antes a gente ficava à mercê dos prefeitos quererem pagar fazendo o projeto de lei municipal e dependendo de homologação judicial. Hoje já tem lei. Então o prefeito que quer pagar, ele paga. Olha, deixa eu ver aqui, a professora que hoje à tarde me adicionou no WhatsApp e mandou aqui novamente. Josicleide, muito obrigada, Josicleide, um abraço para você. Professora aposentada pela Rede Municipal de Ensino de Caruaru, gostaria que o deputado tirasse algumas dúvidas sobre os precatórios do Fundef. Como está a situação em Caruaru? O dinheiro já chegou, ele já respondeu que não é? Se já tem ideia de quanto virá, se será pago ainda esse ano, quem terá direito e se é necessário constituir um advogado. Quero agradecer a Risoni Santos por nos dar essa oportunidade de participar dessa entrevista. Olha, hoje, algumas coisas o senhor até já respondeu. Hoje, por exemplo, eu estive em João Alfredo. Lá o dinheiro já está na conta. São cerca de 20 milhões de reais. Então, imagine, uma cidade pequena como João Alfredo tem 20 milhões de reais. Em Caruaru ainda não chegou, mas eu posso assegurar, sem sombra de dúvidas, que será em Caruaru o maior montante, né, do interior. Talvez um dos maiores do estado do Norte e Nordeste será em Caruaru. Agora, ainda não chegou. As pessoas perguntam, mas a lei não já foi aprovada? Foi, mas é importante separar as coisas. Uma coisa é a gente ter uma lei que assegura ao prefeito o direito de pagar ou a possibilidade de fazer esse rateio. Outra coisa é a ação judicial que tramita no município. O precatório é uma dívida cobrada através de uma ação judicial. Então a ação judicial ela tem um trâmite, ela tem um rito. Em alguns municípios essa ação já foi concluída e o dinheiro chegou, em outros, como é o caso de Caruaru, a ação ainda está tramitando. Então, quando concluir, quando transitar em julgado, aí será inscrito na dívida do município, será inscrito nos precatórios e no ano seguinte o dinheiro chega. Perfeito. Olha só, Zuleide Alves diz, boa noite, deputado. Por favor, veja a situação do processo de Palmares, se for possível. Podemos ver. Agora, o Estado é muito grande, né? Nós temos um escritório de advocacia que está dando esse suporte. Lá eles têm todo o mapeamento do Estado inteiro, onde o dinheiro já chegou, onde não chegou, quanto é que vai ser e qual é a situação de cada processo. Eu posso, inclusive, deixar aqui, mais na frente, o telefone direto com nossa assessoria jurídica e tenho certeza que todas as dúvidas dos professores de qualquer município de Pernambuco serão respondidas. De todo lugar está chegando aqui informação. Brumadinho, na Bahia. Pois é. Não foi gasto e também até agora nada se fez. O que devemos fazer? É a Maria Valneide. Aqui em Brumadinho não foi gasto. Está faltando aqui um pedaço da informação. O dinheiro não foi gasto. O dinheiro deve estar lá na conta da prefeitura. Sim. E ainda não foi rateado com o professor. Então é isso que eu falei. A gente tem que aguardar a revogação do acórdão do TCU com base na lei aprovada, para que então o prefeito possa falar mais claramente. Eu estou falando aqui por alto porque eu não conheço o processo. Correto. Né, lá dessa cidade de Brumadinho. Brumadinho. Não conheço o processo, mas em tese é isso. Tem aqui mais Sayonara Hélida. Gostaria de saber em relação aos termos ativos da lei. Refere-se a ativos da época ou todos os ativos atualmente? E a maioria está dando boa noite aqui, gente de todo lugar. Que maravilha, deu uma movimentada boa aqui na nossa transmissão pela Ativa Web TV. Compartilhe. São José do Belmonte, o gestor não quer nos pagar. É essa questão que o senhor já explicou aí, não é? E deu ênfase, inclusive. Estão pedindo várias vezes aqui o número, daqui a pouquinho a gente vai deixar aí na tela, para que você possa copiar o número do seu gabinete em Brasília, também do escritório em Caruaru. A maioria só cumprimentando mesmo. Pronto, a gente vai fazer aqui um breve intervalo que eu já chamei faz tempo e não consegui fazer ainda, porque tem muita pergunta aqui, muita informação. A gente vai aproveitar o intervalo para separar, acho que não são repetidas,
ali na tela, não é? Porque tem uma que a gente fala para uma pessoa e já responde a muita gente. E a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Bagagem de conhecimento. Tá virado aqui, viu? Pois é porque a gente não anunciou o tema antes. Pronto. Repetir, é um excelente programa. Tá? 81 998 3879. Os convidados querem água, café, os acompanhantes se preparam. 998 3879. Não, um escritório de apoio em Caruaru. Aí lá ele passa. Você que procura mais qualidade, mais velocidade, mais vantagens, a Andernet Telecom tem tudo isso e muito mais. Suporte técnico de qualidade que somente um provedor homologado pode oferecer. Temos planos de 15 MB e 35 MB. Vem fazer parte da Andernet Telecom você também. Tá esperando o quê? Estamos prontos para conectar você ao mundo. Entre em contato conosco através do WhatsApp nos números 99497-5166 ou 98956-5055. Andernet Telecom. Mais velocidade, mais possibilidade. DJ Neto Mário, agitando a galera. DJ Neto Mário, agitando a galera. DJ Neto Mário, agitando a galera. Bate-papo com a Risoni Santos na Narciso Colchões. Estamos aqui hoje para falar do produto Ortobon, o famoso Freedom. Esse produto ele tem 5 anos de garantia, é um produto excepcional da Ortobon, tá? Ele tem 5 anos de garantia, é um produto de alta resiliência, super confortável. E na Narciso Colchões dividimos até em 18 vezes sem juros. Lembrando, a entrega no raio de 100 km, não cobramos entrega. Vem para Narciso Colchões.
a Risoni Santos, o programa Bate-Papo é sucesso, tá? Estamos aqui na Narciso Colchões mais uma vez trazendo essa maravilha de colchão da Ortobon, o Freedom, famoso Freedom, 5 anos de garantia, um produto com 32 centímetros de altura, show de bola! Detalhe, Narciso Colchões dividindo até em 18 vezes sem juros. Um raio de 100 km, a gente não cobra entrega. Vem para Narciso Colchão! Olá, estamos de volta hoje no Bate-Papo com Risoni Santos, recebendo o deputado federal Fernando Rodolfo, jornalista, pode-se dizer quase caruaruense, mas na verdade ele não nasceu em Caruaru. Eu vou até perguntar um pouquinho sobre essa questão, porque tem muita gente que gosta de saber. O senhor é natural de? Sou de Garanhuns. De Garanhuns. Agora, é interessante essa sua pergunta, porque se você fizer uma pesquisa hoje com a população de Caruaru, eu acredito que 40% da população que reside hoje em Caruaru não nasceu em Caruaru. É verdade. A começar pelos nossos representantes políticos. Você tem aí deputado de Caruaru, que é de Maceió, inclusive, de outro estado. Você tem aí prefeito que nasceu em Recife. Você tem, enfim, né? E eu de Garanhuns. Então, eu sou um caruaruense de Garanhuns, como tem o caruaruense de Recife, como tem o caruaruense de Maceió, né? Então, Caruaru é uma cidade que acolhe a todos. Me sinto um filho de Caruaru, né? Inclusive já recebeu o título de cidadão honorário. Né? Caruaru me acolheu, me adotou e é minha segunda mãe. Então, eu tenho um carinho imenso por Caruaru. E esse carinho eu manifesto em forma de trabalho. E sempre trabalhou mesmo em Caruaru como jornalista? E antes eu já morava em Caruaru estudando na FAVIP, né, quando fazia o curso de jornalismo. Então, minha relação é bem próxima com a cidade. Como é que foi essa saída da televisão para o Congresso Nacional? Aí foi coisa de Deus, né, porque tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não planeja, a gente não espera que aconteça, simplesmente elas acontecem. Eu sou um homem de muita fé e acredito muito no projeto que Deus tem na minha vida. Fui demitido e todo mundo sabe o que aconteceu em 2018, quando eu ainda estava na televisão. Já tinha pretensão antes da demissão de enveredar para a política? Eu sempre gostei de política, sempre que tive a oportunidade participei de campanhas políticas, porque eu acho que o cidadão brasileiro ele tem que se interessar por política. A filiação partidária é algo que todo brasileiro deveria ter. Acho que todo brasileiro devia ser filiado a um partido político. Como a maioria dos brasileiros tem um time de futebol para torcer, nós devia ter um partido também para acreditar. Infelizmente, isso não acontece hoje porque a política se prostituiu muito. A gente tem hoje uma classe política que, em sua maioria, envergonha o eleitor. Por tudo que eles fazem, por tantos roubos, por tantos escândalos que acontecem, por tantas promessas falsas não cumpridas, por tanta enganação com o eleitor. Então isso foi afastando o eleitor da política. Mas isso une tudo que está ao nosso redor. Essa água que nós estamos bebendo aqui é fruto de uma decisão política. Ora, se está faltando água na torneira é porque a política pública implementada pelo governo do estado está falhando. Faltou investimento nisso. O preço que você pagou nessa água, que a produção pagou nessa água mineral, foi definido pela política tributária que nós temos no país. Então, tudo que está ao nosso redor é política. E como a gente dá as costas à política? Eu sempre gostei de política e sempre me interessei por participar dos debates, por acompanhar as discussões. Meu programa favorito, quando eu estava em casa, era assistir TV Câmara. Era assistir às reuniões da Câmara. Que acho que muita coisa que acontece ali as pessoas não sabem, mas está ao alcance das pessoas. Você reclama, na calada da noite fizeram isso, aquilo. Mas, tá lá porque você não assiste. Né? Então, a sociedade cobra muito, mas participa muito pouco. Acho que o envolvimento político tem que ser. Sempre gostei de política, agora nunca tinha me passado pela cabeça, né, a coisa de disputar uma eleição, até porque existe, não é uma cultura, é uma realidade
de que as campanhas políticas hoje, daqueles que são eleitos, são campanhas milionárias. Ora, eu estava desempregado. Nunca tinha sido nem vereador. Nunca tinha sido candidato a vereador, nem candidato a grêmio estudantil. Eu estava desempregado, não tive direito ao seguro-desemprego, né, porque eu tinha uma empresa aberta. Quando eu estava no SBT, eu era PJ, recebia por empresa. Né, então, eu não tinha dinheiro ali para fazer campanha, mal tinha dinheiro ali para me sustentar. Então, eu fui convidado, houve um movimento muito grande de revolta, inclusive, da população de Caruaru, principalmente, com a minha demissão da TV Jornal, e acabei entrando, enveredando, né, aceitando o convite, que eu pensei, bom, eu enquanto esse cara for governador, aí eu não trabalho mais em Pernambuco, né, que a perseguição comigo é grande. Eu já estava indo para um outro estado, procurar emprego, né? Já tinha inclusive algumas propostas. Foi quando eu recebi o convite para disputar essa eleição e encarei. Minha vida é uma vida de desafios, né? Então esse era mais um. Só que quando eu entrei, eu sabia que algo diferente iria acontecer, algo que era espiritual, sabe? Eu fui eleito deputado federal com quase 53 mil votos, sem ter sequer um vereador me apoiando em nenhum município do estado de Pernambuco. Pernambuco é grande, tem 184 municípios. Como o senhor classifica? Eu não tive um vereador me apoiando. Isso deu-se a revolta por causa da sua demissão ou era a revolta com a atuação do governador Paulo Câmara? Acho que juntou tudo. Juntou tudo e mais ainda o fato das pessoas confiarem no que eu digo. O senhor já mudou de ideia em relação a ele? Ele tem feito um bom trabalho nesse segundo mandato? Como é que o senhor avalia a atuação do governo do estado? Eu acho que é o pior governador que Pernambuco já teve até hoje. Não tem nada de positivo nessa gestão? Deve ter. Nenhuma gestão é ruim, 100% ruim. Deve ter algo positivo, né? Mas que com certeza... O que o senhor classifica como pior na administração Paulo Você já Câmara? precisou ser atendido no Hospital Regional do Agreste? Não. Mas tenho pessoas lá, inclusive, nesse momento, talvez deixando até mensagem no corredor. aqui. Deixando mensagem aqui no celular. Pois é. Porque jornalista, você sabe disso, né? O senhor sabe disso. A gente é procurado pela população para solucionar determinados problemas. Quando eu viajo muito pelo interior aí, eu pago para ver uma estrada que preste. Uma rodovia estadual que preste aqui. Pago para ver. Se você tiver a curiosidade de comparar quanto a gente paga de ICMS no combustível aqui, com o que a gente paga lá em São Paulo, por exemplo, você vai ver o que eu estou falando. O IPVA cobrado em Pernambuco é um dos mais caros do Nordeste. Eu estou falando aqui de um governador ruim na saúde, ruim nas estradas, cobrador de imposto, e esse dinheiro está indo para onde? Não é aplicado onde deve ser aplicado. A gente está falando aqui de um governo irresponsável, de um governo que pegou dinheiro do governo federal, montou hospital de campanha, agora na pandemia, sabia, e todo o Brasil sabia que poderia surgir uma segunda onda, e ele foi irresponsável ao ponto de desmontar os hospitais de campanha e agora, nessa segunda onda, ter que montar com um preço 5 vezes maior. Entende? Então, como é que eu posso classificar um governo desse como bom? Deve ter algo positivo. Ninguém é ruim de tudo. Agora, ele é tão ruim que se tem alguma coisa positiva, não mostra. O senhor tem um trabalho direcionado para a pandemia em relação à vacina, alguma coisa do tipo que eu... Eu tenho vários projetos, né, que foram apresentados agora durante a pandemia. Eu posso citar aqui, por exemplo, o projeto que inclusive está pautado agora na CCJ, que proíbe o corte de energia elétrica durante esse período de pandemia. Esse é um ponto. Por quê? Você sabe quantas pessoas perderam emprego nessa pandemia? Como é que o cara vai pagar a conta de luz? Se ele não pagar, a CELP vai lá e corta. Então ele vai ter que arrumar dinheiro emprestado, aquela confusão danada. Pois é. Não é? Todo mundo, né? Praticamente. Ou então fazer a ligação clandestina é uma loucura. Então tem esse projeto. Eu apresentei também um projeto que beneficia e alcança diretamente os profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia, por exemplo, para dobrar o valor que ele recebe ali como a gratificação de insalubridade, né? Porque se ele tem uma gratificação de insalubridade é porque ele exerce ali uma tarefa de risco. De risco. E agora com a pandemia esse risco piorou. É mais elevado ainda. Então nada mais justo do que também dobrar
e elevar para 100%, né, dobrar em 100%, a gratificação que ele recebe também está tramitando lá. Quando surgiu a vacina, começaram a surgir também os escândalos de desvio, de fura-fila e tudo isso. Então, absurdo. Apresentei um projeto, foi aprovado na Câmara, está no Senado. Isso é importante dizer porque tem deputado que entra ali na Câmara, passa 10, 20, 30 anos e não consegue aprovar um projeto. E eu já aprovei com menos de 2 anos de deputado. Está no Senado, aguardando a análise do Senado, estabelecendo uma pena rígida para quem desvia dose da vacina e para quem fura fila. E também para o agente político, seja o prefeito, secretário de saúde, governador, deputado, que age através da sua influência para beneficiar alguém, né, próximo, um amigo ou um parente. Então a gente está estabelecendo uma pena maior, porque isso é peculato, né, e nós criamos aí o peculato sanitário, o peculato de vacina. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre o Fundef. Inclusive, olha, gratidão, deputado, eu estava lendo ali na tela, mas é isso. Gratidão, deputado, por trabalhar, pela valorização do professor. A gente está vendo aqui que tem gente de todos os lugares, né? De Pernambuco, inclusive também fora de Pernambuco. Já temos mais de 350 pessoas aqui acompanhando e não saiam daí, porque a gente vai falar sobre esse assunto, é a principal pauta, mas eu gostaria de saber também, por exemplo, o seu partido, o PL, é da base do governo federal. Uhum. Jair Bolsonaro, que nessa pandemia, né, tem dado mau exemplo, né, em nível de aglomeração, em nível de medicação preventiva, de contrariar a ciência e tudo mais. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro, de um modo geral, em rápidas palavras, e principalmente agora, dentro da pandemia? Ele tem sido ético, ele tem colaborado, quando ele provoca uma aglomeração, quando ele não usa máscara, quando ele diz que a medicação preventiva é mais importante do que a vacina, ele não está colaborando para que essa pandemia se multiplique cada dia mais? Primeiro é importante dizer aqui que o fato de estar filiado a um partido que é da base do governo não quer dizer que eu seja da base do governo. Justamente. Né? A gente tem que separar as coisas aí. Eu me considero hoje um parlamentar com independência. Eu tanto voto com projetos defendidos pelo governo, quando eu entendo que eles são úteis ao Brasil, como voto contra, como voto com a oposição. O que seria correto sempre, né? Mas pois infelizmente a gente sabe que não é muito assim. Até porque eu não sou beneficiado e mesmo que me tivesse sido feita essa proposta, eu não aceitaria com conchavo, com governo nenhum. Eu acho que é preciso considerar alguns pontos aí. Primeiro, está errado. O presidente errou desde o começo, quando disse que isso era uma gripezinha, quando minimizou e quando subestimou essa pandemia. Está errado. Está errado quando ele politizou o debate em torno da vacina com o governador de São Paulo, só porque são adversários. Ele quis ir contra a vacina porque era algo defendido por um político que não é aliado dele. Está errado. Está errado tudo isso aí que você falou. Mas é importante dizer que foi o governo federal que socorreu os municípios e socorreu os estados. Acabei de falar aqui do exemplo de Pernambuco. Os hospitais de campanha que estão aí foram montados com o dinheiro que o governo federal mandou. Muita gente ainda não morreu de fome aí, por causa dessa pandemia, por causa do auxílio emergencial, seja de 600, 400, isso aqui agora está muito baixo, está pouco. E eu defendi no parlamento o auxílio de no mínimo R$600. Mas é o auxílio que está socorrendo as pessoas. Então, tem as desvantagens e também tem os prós e os contras aí. Dessa questão. Agora, no geral, acho que o presidente não se comportou até agora como um estadista que deveria ser, não se comportou como o líder de uma nação que deveria dar exemplo agora no enfrentamento, no diálogo com outros países, com outros presidentes. A relação institucional do Brasil com o exterior está muito comprometida, justamente por conta das besteiras que o presidente fala. Eu não sou um deputado bolsonarista, tenho minha ligação, tenho minhas bandeiras ideológicas, sou conservador, também não sou de esquerda, mas acho que mas também esse não debate... tem visão unilateral, é uma coisa interessante. Muito pelo contrário. É isso que a gente observa e que é bastante positivo. Eu digo sem medo de
de dizer a você que eu me considero hoje um parlamentar de centro, e ser centro é ser o ponto de equilíbrio. É enxergar algo positivo no governo, mas é enxergar também algo positivo na oposição. E você está ali para representar o seu eleitor. O mandato não é meu, o mandato pertence ao povo de Pernambuco. E por isso que eu procuro construir todas as minhas decisões com o meu eleitor. Eu sou igual a um médico. Quando o paciente chega para mim, eu tenho que perguntar a ele onde é que dói, o que é que ele está sentindo, né? Ou só em olhar para ele eu já vou adivinhar o que ele está passando. Não. Ele tem que me dizer, estou com uma dor no braço, estou com uma dor de cabeça, para eu saber que exame eu vou passar, que remédio eu vou passar para ele. A relação do político com o eleitor tem que ser exatamente assim. A gente tem que dialogar, conversar com o eleitor, entender os dilemas do eleitor para então buscar as soluções. E é isso que eu tenho feito, né, construindo o meu mandato com diálogo com as pessoas. Deixa eu abraçar aqui as professoras Natália, Linete Cavalcante, Albertina e Josicleide. Foram aquelas que me adicionaram mais cedo para fazer perguntas sobre os precatórios e o Fundef. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de explicar? Porque a gente percebe que as perguntas são praticamente repetidas, não é? Aí o senhor faça aí um esclarecimento geral dentro disso que elas colocam. Quem tem direito? O senhor já... Sabe por quê? Tem tanto interesse assim dos professores nisso? Porque, primeiro, é o reconhecimento de um direito deles que foi negado lá atrás e que ainda insistem em negar. Segundo, porque tem professores que estão recebendo de precatório do Fundef. Eu sei de professor que está recebendo aí 70, 80 mil reais. Né? Agora mesmo eu estive em João Alfredo hoje, lá numa conta rápida, assim, pode ser que seja um pouco menos, mas tem professor que vai receber algo em torno de 30 mil reais ou mais. Né? Então, é um dinheiro que está sendo devolvido ao professor porque foi tirado dele lá atrás. Né? Isso desperta muito interesse nas pessoas. Agora, é importante, e a gente poderia passar aqui mais uma hora falando, talvez não conseguisse explicar tudo. Eu tenho procurado atender a todos que me pedem explicações. Tenho procurado ir, já fui em Itaíba, já fui hoje em João Alfredo, amanhã estarei em Bom Jardim, conversando também com os professores, tirando essas dúvidas pessoalmente, porque no tete a tete, no olho é melhor, é mais fácil. Só que eu não consigo atender a todos. Então, é importante dizer que nós estamos trabalhando, né, no aprimoramento dessa lei através do projeto que está na Comissão de Educação. Esse projeto será aprovado na primeira comissão nesses próximos 30 dias, e essa é a minha expectativa. Estamos aguardando e fazendo gestão junto ao Tribunal de Contas da União para que revogue o acórdão que dá ao prefeito a segurança de não pagar. Revogar por quê? Porque nós já temos uma lei federal. Estamos aguardando isso, também não depende de mim. Estamos aguardando o Supremo Tribunal reconhecer a perda de objeto da ação da ADPF 500 e alguma coisa que tramita lá no Supremo Tribunal Federal, porque também já existe a lei federal. Então, hoje eu falo de uma grande vitória. Nós alcançamos uma grande vitória nessa luta, que foi colocar em lei federal o direito do professor que não tinha antes. Agora, é importante dizer, esse benefício alcança prioritariamente os professores que estavam no exercício entre os anos de 96 e 2006, porque foi nesse período que houve o erro de cálculo da União, entre 96 e 2006. Esses têm a prioridade no recebimento. Ah, mas e se o professor que trabalhou nessa época já morreu? O seu pensionista, não é, também está contemplado, ele também tem direito a receber esse recurso. Né? Os herdeiros também têm direito a receber. E os ativos também podem ser alcançados pela lei. Eu quero dar um exemplo aqui, e esse talvez seja o maior embate entre os inativos e os ativos. Quero dar um exemplo. Tem um município, eu acho que foi no Ceará, que teve uma solução que contemplou a todos. Eles colocaram lá 55% do recurso para os professores que trabalharam na época do erro de cálculo, vamos tratar assim, e 5% para os professores que estavam trabalhando na ativa no ano em que chegou o recurso. Certo. Então, todos ali foram contemplados e acho que de uma forma justa, porque esse recurso foi tirado daqueles que
que estavam na época. Agora, professor é professor, né? E a lei teve essa preocupação de também permitir que os professores da ativa tenham acesso a esse recurso. A decisão não é da lei, não é do deputado, a decisão é do prefeito. Ele pode simplesmente colocar todo mundo no mesmo nível, dizer, olha, tenho aqui 10 milhões ou 20 milhões para ratear com o professor, vou colocar todos. Ele pode fazer isso. Como ele pode colocar apenas os da época, tá certo? Como ele pode fazer uma divisão de percentual. Desses 60% eu vou dar aqui 50% para ou 40% e dividir com os ativos e inativos. Essa é uma decisão que é do prefeito. Cabe aos sindicatos, quando souberem da chegada desse dinheiro no município, também interagirem com a prefeitura para E é assim que tem que ser. conversar. Né? A comissão, o sindicato exato. ou a comissão de professores tratar com a gestão Nós temos municipal. o Simpro, o Sintep, Caruaru tem o Sisbuc, né? Tem vários sindicatos aí, né, que atuam Temos vários. na defesa do professor. Tem município que não tem sindicato. Então, pode ser feita uma comissão. Uma comissão, Uma exatamente. comissão, né, que vai Contanto tratar. que corram atrás também para verificar, né? Quanto chegou, enfim, para saber exatamente como é que vai ser feito o rateio e tudo mais. Eu tenho a impressão que quando chegar em Caruaru, todos serão contemplados. Conhecendo a prefeita Raquel Lira, não é? Pelo comportamento dela, não é? E tem mais uma coisa dessas assim, questões, e tem mais eu um acho que eles detalhe. serão todos contemplados. Tem mais um detalhe. É no mínimo 60%. Certo? Se o gestor quiser ratear os 100%, se eu fosse prefeito, eu reconheceria o direito do professor e ratearia os 100%. Porque é possível, está na lei. É no mínimo 60%. No mínimo. Não pode ser menos de 60%, mas mais de 60% pode. Pode. Né? Então, eu ratearia os 100%. Seria muito justo, né? Sei que os prefeitos não vão querer e nem gostam quando eu digo isso, mas eu também quero dizer aqui que eu escolhi um lado nessa história. O meu lado é o lado do professor. Né? Os prefeitos podem achar ruim, os prefeitos podem reclamar, mas o meu lado é o lado do professor. Perfeito. Eu recebi aqui essa revista, tem um material muito bacana aqui, não é? Com muitas informações sobre o mandato do deputado Fernando Rodolfo. E tem certamente alguém que vai se interessar para adquirir. Tem muita coisa aqui. Eu quero saber onde é que a gente vai adquirir. Ó. Fernando Rodolfo, um federal que Caruaru chama de seu. Logo aqui na entrada. Um deputado presente. Pela primeira vez na história, Caruaru é homenageado em sessão da Câmara. Isso foi no aniversário, né? Da cidade. Foi, nós fizemos 2 vezes. Exato. Patrol doada por Fernando Rodolfo já recuperou mais de 400 quilômetros de estrada na zona rural. Né? Pessoal dos 4 distritos aguardando mais 3 equipamentos que, de acordo com o deputado, chegará em breve. Caruaru terá complexo esportivo por ação de Fernando Rodolfo. Saúde, dinheiro federal para as unidades de Caruaru é prioridade de Fernando. Agora eu achei uma coisa aqui tão polêmica, artesãs do Alto do Moura, viu, Cristiane, serão capacitadas com dinheiro garantido por Fernando. Vamos lá para o final. Eu coloquei aí R$500 milhão agora, um pouco mais para a compra de cestas básicas para a população que está em situação vulnerável nesse momento de pandemia. Parceria com a Prefeitura segue pelo bem de Caruaru. Tem aqui alguns encontros com a prefeita Raquel Lira, mas eu achei uma coisa aqui que certamente vai chamar a atenção e o senhor não deve estar muito assim bem aceito entre os colegas que têm essa prática. Não espero flores dos corruptos, eles não gostam de mim, diz Fernando Rodolfo. Projeto de lei sugere cadeia e inelegibilidade para quem pratica rachadinha. Pois é o único projeto da Câmara, o único projeto hoje em tramitação na Câmara é o meu. Todo mundo fala que é contra a rachadinha, que isso é uma vergonha e tudo mais, mas na hora de tratar desse assunto na lei, só tem um projeto lá na Câmara, que é o do deputado Fernando Rodolfo. Sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso. Tem colega lá que deve querer ver o senhor pelas costas. Mas eu não estou lá para agradá-los. Né? Eu não estou lá para agradá-los. Eu estou lá para
Inclusive no corresponder à clã esperança. presidencial, Pois é. tem gente envolvida, não é? Ou suspeita de envolvimento com as rachadinhas. Eu tenho lá que corresponder à expectativa e à esperança de quem foi às urnas votar em mim. Muita gente, Risoni, olhava para mim na campanha e dizia, olha, eu vou sair da minha casa só para votar em você. Eu não voto mais em ninguém. Cuidado. Mas em você eu vou votar. Aliás, eu escutei um Quando eu me lembro desse disso, lá no Alto do Moura. Vários. Quando eu me lembro... Eu vou lhe dar uma oportunidade, mas cuidado. Quando eu me lembro disso, minha responsabilidade aumenta. Olha, eu chego naquela Câmara, eu faço uma oração. Peço a Deus que nunca me deixe seguir um caminho errado ali. Que abra meus olhos, que me dê sabedoria. Para lidar com tudo aquilo que acontece. E para entrar e sair de cabeça erguida. Sabe, o tempo que eu passar lá, eu tenho certeza de uma coisa. Se alguém tocar a campainha da minha casa, às 6 horas da manhã, eu mesmo vou abrir de peito aberto, porque eu tenho certeza que não será a Polícia Federal. Já tem deputado lá que se a campanha tocar às 6 horas da manhã, o cara sai pulando muro, pula tudo, porque acha que é a polícia que está lá para prendê-lo. Quem tem rabo preso. Eu não tenho rabo preso. Né? E isso talvez seja o maior legado que eu posso deixar um dia, quando eu deixar de ser político. É ser honesto. Perfeito. Vamos voltar à questão. Tem muita pergunta aí, não é? Sobre o Fundef. Tem como subir aí na tela maior para que eu possa interagir com essas pessoas, né? Tem muitos aplausos, tem muita gente elogiando o trabalho do deputado e tem muitas perguntas também. Vilma Pires, os prefeitos não querem ratear nem os 60%, quanto mais os 100%. Se o senhor fosse prefeito, provavelmente seria o único que faria isso, acredito. Foi a sua explicação ainda há pouco. Eu acho que todo político, seja prefeito, vereador, deputado federal, estadual, senador, deveria se curvar aos professores. Porque todos que estão lá na Câmara, lá no Congresso, um dia passaram por um professor. Um dia tiveram contato, tiveram acesso a um professor. Um dia tiveram professores que se dedicaram, com raríssimas exceções, né? Que renunciaram. Tem uns que não assimilaram nada, não aprenderam nada. Principalmente de ética, moral e cívica. Mas tiveram professores. Passaram. Né? Se não assimilaram, o problema é deles. E hoje o professor ele renuncia seu próprio tempo. Conheço vários professores que passam mais tempo com os filhos dos outros na sala de aula do que com os próprios filhos em casa. E esse professor não é respeitado pelos políticos, pela classe política. Eu acho que, repito, todos deveriam se curvar. Foi o que eu disse na tribuna, é o que eu digo sempre lá na tribuna. E assim, Risoni, o que eu falo, as pessoas podem ver em atitudes. Essa luta eu abracei praticamente como o único aqui da região, a defender essa causa, e fui firme até encampar uma bandeira de derrubada de um veto presidencial. E nós conseguimos, com muito sacrifício, com muita luta, mas com muita dedicação dos professores, derrubar um veto de um presidente da República. Estão pedindo ali para o senhor marcar uma reunião com os professores de Caruaru para falarmos sobre os precatórios. Já marquei uma vez, já tive. Agora, engraçado, as pessoas pedem, vamos fazer em Caruaru e tal, eu fui fazer e, infelizmente, os professores não compareceram como eu achava que iriam comparecer em Caruaru. Mas posso. Não é o que o senhor falou? Marcar. Por exemplo, as reuniões lá do Congresso não são diferentes da nossa Câmara aqui. As pessoas reclamam muito, cobram muito direitos, mas elas não prestigiam a reunião, elas não tomam pé da situação, não sabem o que o seu representante está fazendo. E quando entra lá no chat, é meio que picuinha, um internauta contra o outro, um defende um vereador, um defende o outro. Isso não é debate político. Isso não é debate político, eles não defendem o global. Não é? O que é importante para a sua comunidade? O político que você elegeu, ele tem passado de volta na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Risoni, enquanto o Brasil parar na frente de uma televisão para assistir Big Brother, em detrimento de uma sessão da Câmara dos Deputados, onde o futuro dele está sendo discutido, não dá para acreditar que a gente possa ter consciência política.
Olha, eu tenho mais de 400 pessoas nesse programa ao vivo agora e não estou conseguindo, está dando um tilt aqui no meu telefone, eu não estou conseguindo, mas eu vou tentar ver aí na tela. Esse deputado tem que ser candidato à presidência, olha, esse aí já lhe promoveu bastante. É uma senhora, Jeane Batista. Vai subindo, Pedro, rápido, para a gente ir passando mais, por favor, porque aqui tá complicado. Rosicleide Siqueira, boa noite, Fernando Rodolfo. Venha para Vertentes para resolver esses problemas dos precatórios. Rosicleide, é importante dizer que existem 3 tipos de prefeitos. Existe aquele que não quer pagar de jeito nenhum e gastou o dinheiro. Existe aquele que tem a intenção de pagar e pagou, conseguindo autorização judicial, e tem aquele que tem a intenção de pagar, mas que ficou meio cauteloso, esperando uma decisão, seja do Congresso ou do Supremo, que é o caso do prefeito de Vertentes. Ele preservou os 60%. Então, essa é a boa notícia. O dinheiro, lá no caso de Vertentes, está preservado. Não foi utilizado. O dinheiro do professor está na conta da prefeitura. O que é que falta, então? Neste caso de Vertentes, o prefeito certamente está aguardando, não tive a oportunidade de conversar com ele ainda, com o doutor Romero, mas certamente está aguardando a manifestação do Tribunal de Contas da União, que é natural, vai acontecer. Agora, infelizmente, se eu pudesse entrar naquele tribunal com o chicote para cima, eu tinha entrado. Ó, vamos lá, revoga agora. Mas não é, tem um trâmite, né? Esse negócio de pandemia também atrapalha muito, mas a gente está aguardando, né, o trâmite do Tribunal de Contas da União revogar aquele acórdão que impedia, com base na lei aprovada, e aí liberar o pagamento. Deputado, como o senhor votou sobre a educação básica e universitária ser considerada serviço essencial? Votei contra, foi ontem, votei contra, porque eu acho que a educação, primeiro, considerar a educação essencial, óbvio que é essencial, né? Mas nesse caso é preciso entender o que está por trás. Primeiro, considerar essencial nesse projeto, a gente estaria tirando o direito do professor fazer greve, porque serviço essencial não pode entrar em greve. Ponto 1. Segundo, serviço essencial não pode fechar na pandemia. Então, se a gente considera nessa lei a escola como serviço essencial, os professores teriam que retornar imediatamente para a sala de aula sem vacina. E olha o risco. Iríamos transformar a escola num corredor de morte. Olha, Vertentes, quem mais? Major Isidoro, Alagoas, o dinheiro está na conta, mas assinaram ataque. E aí, como fazer? Eu não conheço o processo, aí eu tenho que ver qual é a ataque que foi assinada lá. Os telefones vão voltar a ser disponíveis daqui a pouquinho no vídeo, para que as pessoas possam interagir com o senhor, não é? Depois do programa, diretamente com o senhor, já está aí, ó, Gabinete Regional do deputado Fernando Rodolfo. Aí o número é só procurar falar com Jameson. Jameson é o nosso coordenador aí do escritório, esse é o número direto dele. Então Dá um print aí na tela para você anotar daqui a pouco. E ele já está preparado para responder todas as perguntas. Olha, Andréa Faustino, tem como informar se seria aí em Pernambuco está inscrito no precatório? Tem, agora eu não tenho essa informação. Eu tenho já um mapeamento de todo o estado, né, que eu encomendei ao nosso escritório de advocacia. Agora, de cabeça, são 184 cidades. Não tem como. Por isso que é interessante você anotar o telefone para entrar em contato depois do programa, porque tem gente de todo lugar. Depois o senhor dá uma olhada aí na transmissão da Ativa Web TV, não é? Depois do final do programa, para o senhor ter uma ideia, até a sua assessoria pode fazer isso, né? Fazer uma checagem geral sobre todos esses questionamentos, que é importante, né? Esse pessoal confia no senhor pelo que a gente está vendo aqui, não é? Votou, espera uma representação e é interessante esse feedback com eles, né? Olha, Alcobaça, é isso o nome da cidade? Brejo Velho, Bahia. Ele volta, ele trava e volta, trava e volta. Quando eu puxo mais comentários, sou Denise de Rio, o quê, meu Deus? Olha, Rio Real. A Bahia está com tudo aqui. O senhor foi votado na Bahia? Não tem como ser votado na Bahia, né? Não tem como, porque o senhor é de Pernambuco. Pois olha, eu acho Mas sabe o que é isso? Eu vou dizer a você. Impressionante. Como as pessoas são carentes de informação. É a carência de um deputado lá na Bahia. Até tem na Bahia, que é o deputado Bacelar. Mas por aí a gente não vê deputado trabalhando pelo professor.
Eu sou de Pernambuco e fiz agora, recentemente, audiências públicas em vários estados. Fui na Bahia, fui no Maranhão, Eu fui tô no Piauí. vendo que a carência é muito grande Fui no mesmo. Piauí. Lá no Piauí eu vi um negócio interessante. Piauí tem muita gente aqui interagindo. Foi lá em Jaicós, eu não lembro onde foi. Foi uma cidade lá no Piauí. Não foi em Jaicós, foi São Francisco de Assis, lá no Piauí. Um professor chegou para mim, depois da explanação que eu fiz, foi à noite na praça pública, lá, e ele disse para mim: deputado, eu vou falar com o senhor um minutinho. Eu disse: pois não. Ele disse: olha, eu tenho aqui 3 sugestões para lhe dar. Diga a primeira: sou o senhor se candidato a presidente da República, para eu poder votar no senhor aqui no Piauí, ou o senhor muda o domicílio para cá e vai ser deputado agora do Piauí e deixa Pernambuco para lá, ou então eu vou ter que mudar meu título para lá. Eu disse: então venha para Pernambuco, que é mais prático. É mais prático. Né? Por quê? Porque lá no Piauí ele disse que não tem nenhum deputado que lute pelos professores como eu luto aqui em Pernambuco. Né? Nos outros estados também não. Então eu saí de Pernambuco para fazer o que os deputados dos outros estados deveriam fazer. O senhor está com a equipe aqui, pode destacar o nome das pessoas? Porque daqui a Roberto pouquinho... Franca é o nosso grande querido fotógrafo. Fotógrafo e cinegrafista. Tem alguns anos, né, de flashes. Tem. Está ali também o nosso querido Álvaro. Né? Álvaro é um cara que eu conheci na TV Jornal, quando trabalhava lá, e está com a gente agora aqui nos dando esse apoio, esse suporte aí na comunicação e na estratégia. Tem ali o Sargento Lúcio, né, que cuida... Sargento Lúcio é o nosso coringa, né? Ele é motorista, ele é segurança, ele é amigo, tudo, ele é parceiro, ele é tudo. Ele é o profissional dos novos tempos. Pois é, ele tá ali também. Ou é assim ou tá fora do mercado. Tem que assoviar e chupar cana. E tem hoje só vocês aqui, né? Só. Mas tem uma equipe também que está em Brasília, tem outra equipe em Caruaru e por aí vai. Professor Carlos Silva, espero que esteja ainda acompanhando aqui o nosso programa. Deixou um abraço carinhoso, muitos elogios. Eu não estou conseguindo localizar. Muito obrigada por tudo. Todo mundo que está aqui, olha, a Denise Oliveira diz: deputado, parabéns pela luta. Derrubada do veto, do precatório, do Fundef. Gostaria de saber se ainda existe algum empecilho para que o prefeito da minha cidade pague o precatório. Essa é a dúvida que, não, é o que infelizmente, eu já falei. Exatamente. Nós temos que ver. São raros os políticos processo como o senhor. Processo. Toritama com Fernando Rodolfo. Aqui no Agreste, fora Caruaru. Toritama tem o nosso amigo lá, Abimael. Inclusive, eu estou colocando recurso para Toritama agora, né, para o hospital lá, para a compra de um gerador. A Toritama vinha sofrendo há muito tempo com o hospital lá que não tinha gerador. Faltava energia, o hospital ficava no escuro. Agora vai ser resolvido esse problema. O prefeito já abriu, inclusive, licitação, deve estar abrindo agora a licitação para a compra desse respirador, desse gerador, que será feito com recurso do nosso mandato. Toritama aí na tela. Deputado, quem faz a personalidade é a pessoa e não a sigla partidária. Você nos representa, Toritama. Muito obrigado. Acabou de falar, né? Muito tem para Santa Cruz do Capibaribe, que também faz parte do Polo de Confecções do Agreste. Nós temos conversado com o prefeito lá, Fábio Aragão, e estamos discutindo de que forma a gente pode ajudar Santa Cruz do Capibaribe agora. Eu tive uma expressiva votação lá, tenho um compromisso moral com Santa Cruz do Capibaribe de destinar emendas e vou fazê-lo. Olha, infelizmente, a gente e já lá ultrapassou... em Santa Cruz eu tenho também um grupo, né, de amigos, está lá o Robson, que é nosso amigo lá, um pessoal lá de direita que também nos apoia. E eu fico muito grato e muito feliz pelo apoio de todos eles. Meu filho Caio Luca, um beijo para você. O papai assessor está aqui, ele está dizendo em casa: mamãe, a senhora arrasa, hoje bateu todos os recordes. Tá vendo aí? Um beijo. Poxa, deputado, Me chame mais vezes que eu venho. Já ultrapassamos aqui 20 minutos da nossa live, não é? Isso é maravilhoso aqui, essa interação com a Ativa Web TV. Eles têm essa sensibilidade, não é? A voz do povo é a que interessa. A gente está aqui para esclarecer coisas que muitas... Não, a televisão não faz isso porque não tem um programa ao vivo de mais de uma hora, não é? Com um assunto específico, não é? O rádio também, apesar de ser muito instrutivo, tem algumas limitações. E aqui a gente fala abertamente, o programa é de utilidade pública, eu gosto disso, já passaram por aqui, não é? Colegas do senhor, como a deputada... Não precisa me chamar de senhor. Não, por favor, deixe. Nos bastidores eu chamo de você. Sabia que eu não me acostumei com isso ainda?
né? Nos bastidores eu vou chamar de Rodolfo e de você, mas por enquanto não tem jeito mesmo. Deputada Laura Gomes esteve aqui, foi um sucesso, tem um trabalho bastante atuante, né? Deputada estadual, que também representa Caruaru. Nós estamos bem servidos em Caruaru pela quantidade de parlamentares, né? São 2 federais e 4 estaduais. 4 estaduais, né? Prefeita reeleita, também com um trabalho expressivo no município. A gente lembra, o pessoal da Ativa está pedindo ali para eu não esquecer, que o programa vai ser na íntegra, não é? Vai ser repercutido na íntegra no YouTube. Quem perdeu, né, pegou o bonde andando aí, vai lá no YouTube da Ativa Web TV e confere tudo direitinho. Tem mais informação? Estão pedindo já um retorno do deputado, é? Hashtag volta deputado. Eu nem fui ainda. Nem foi ainda, mas nós vamos marcar. Por isso que é bacana. Eu acho que tem que dar satisfação ao povo, não é? Tem que trazer informações. E tem que também, se for uma ocasião de crítica, de responder às críticas. Claro. Não pode fazer como o chefe lá de cima que dizer a entrevista que diz com frequência, a entrevista acabou. Não pode ser assim. Tem que responder o Até povo, porque eu sou dos dois lados, né? Eu já estive sentado aí nessa cadeira, né, do lado de quem entrevista e agora como entrevistado. Então, eu acho que a liberdade de expressão e o direito que o jornalista tem de perguntar é sagrado, né? Não fiz nenhuma objeção aqui antes da entrevista, de nenhum assunto, e estou aqui para responder o que for, mesmo aqueles que não são confortáveis. Acho que a gente precisa enfrentar tudo com... Quem não deve, não teme, né? Então, verdade. Acho que esse mote aí, esse ditado, ele é muito certo. Quem não deve, não teme. Então, a gente está aqui para responder o que for. Quem quiser adquirir esse material, tem como? Tem PDF, tem nas suas redes sociais, tem aonde? Não tem. Você me deu uma ideia de disponibilizar nas redes sociais em PDF. Estamos reformulando o nosso site agora e quando ele estiver pronto, vai ter inclusive uma página lá só sobre os precatórios do Fundef, com a relação dos 184 municípios de Pernambuco. Infelizmente eu não posso fazer dos outros estados, porque isso demanda muito tempo. Queria muito atender. Mas eu tenho procurado lá em Brasília conversar com os deputados do Piauí, do Maranhão, dizer, cara... Alagoas tem muita gente aqui. Dá carga aí. Alagoas tinha o JHC, não é, que agora virou prefeito de Maceió, saiu da Câmara, mas eu tenho tentado sensibilizá-los da importância desse tema nas bases eleitorais, mas é difícil. Rosicleide Siqueira, esse eu tenho que ler. Risoni, pelo amor de Deus... Peça para o deputado Fernando Rodolfo marcar uma reunião com os professores divertentes. Vamos marcar. Tenho marcado, eu estava agora, como repito de novo, estava Albertina de Arco Verde. Ali perto, inclusive. Tem André Faustino de Siriaém. Meu Deus do céu, tem muita gente aqui que certamente vai ser respondida através da assessoria do deputado que, pelo respeito que ele teve de vir aqui hoje, fazer uma prestação de contas do mandato, e tem feito isso com frequência, ele vai ter também de responder essas pessoas que estão desesperadas aqui, querendo saber mais detalhes, né? E tantas outras informações. Muitos parabéns também, deputado. Infelizmente, nosso tempo realmente extrapolou, nem acabou, já extrapolou, não é? Já passamos aí de 26 minutos e eu gostaria de agradecer e deixar o senhor à vontade para as suas considerações finais. Se tem alguma coisa que queira destacar, que não foi abordado na entrevista, fique à vontade. Olha, eu agradeço muito o espaço que você me cedeu aqui. Lhe alertei de que esse assunto ia, né, tomar muito tempo, mas é necessário conversar com os professores, esclarecer as dúvidas. Espero ter esclarecido, se não todas, mas a maior parte das dúvidas aqui. Estou à disposição. Quem quiser me chamar para os seus municípios, pode ligar lá no gabinete ou de Brasília, ou marcar, né, no nosso gabinete regional. Faço questão de ir, né. Tem todo o cuidado aí com essas restrições impostas pela crise sanitária que nós estamos enfrentando, mas o mundo não para, né, a vida não para, a gente tem que enfrentar. Não dá para ficar de braços cruzados esperando um dia que isso tudo acabe, né. A vida continua. Então, pode me chamar que eu vou. Tive hoje um número reduzido de professores em João Alfredo, vou estar amanhã em Bom Jardim, já estive em Itaíba. Então vai chamando que a gente vai encaixando na agenda, e eu faço questão de ir, de conversar com o prefeito, de conversar com os vereadores, de levar a nossa equipe jurídica e deixar à disposição. Faço questão. O meu interesse é que os professores recebam esse dinheiro, que isso é um sonho deles, é um direito que foi negado.
tem gente já programando o que vai fazer com o dinheiro. É abrir um negócio, é comprar um carro, quitar a casa, pagar dívidas. Tem muita gente abrir um negócio para um pandemia. filho, para uma filha. Então, eu tenho uma obrigação, né, moral com o meu mandato de responder à esperança dessas pessoas. E pedir, eu tenho colocado à disposição. A essas pessoas, deputado, que informem aos colegas. Tem gente reclamando aqui, dizendo que a reunião de Caruaru não foi muito prestigiada porque não foi muito divulgada. Foi divulgada, a gente divulgou inclusive na televisão, porque não foram mesmo. Não foram mesmo, né? Assim, avise os colegas, coloque nos grupos de WhatsApp, né? Seja solidário com os seus colegas de trabalho, de profissão, para que a informação é feita ali. Foi a única cidade que a gente não teve casa cheia, porque por onde eu andei aí era lotado, sabe? Tinha gente que ficava fora, com telão fora, inclusive. Mas vamos fazer de novo, não tem mistério. Né? Acho que tem muita coisa para a gente falar, mas quem sabe numa outra oportunidade eu posso falar dos investimentos que eu tenho colocado em Caruaru, que eu tenho colocado em Garanhuns. Por favor, pontue esses de Caruaru. Olha, a gente colocou, eu consegui agora, no apagar das luzes do ano passado, um investimento na ordem de 5 milhões e 400 mil reais para a construção de 2 creches lá. Estou tratando, inclusive, essa semana estive com a prefeita Raquel Lira, tratando já desse assunto. Colocamos lá essa patrol, né? Vamos colocar agora, já destinei uma emenda de 1 milhão e 200 para a construção de um complexo esportivo. Estamos colocando mais 2 milhões de reais de pavimentação, colocamos dinheiro na saúde, no Hospital Manuel Afonso, que também coloquei no Hospitalino, que não é da prefeitura, mas o Manuel Afonso é municipal. Coloquei mais dinheiro também para o custeio da saúde lá, porque as pessoas não sabem como é que o remédio, por exemplo, que está lá no posto de saúde, na farmácia do município, chega lá, através de emenda parlamentar, principalmente. Então, coloquei, às vezes você foi lá, pegou um remédio e aquele remédio foi comprado com recurso do meu mandato e a pessoa não sabe. Mas eu tenho trabalhado muito por Caruaru. Tenho colocado muito dinheiro federal em Caruaru. Agora eu trabalho para os pobres. Eu trabalho para quem precisa, para quem anda de mototáxi. Eu trabalho para quem anda na lama lá. Quando eu coloco recurso para fazer pavimentação, é para quem pisa na lama. Sabe? Não é para quem anda de avião. Os bons entendedores entenderão. Tá certo? Então, estou aqui à disposição. Perfeito. Eu lhe agradeço mais uma vez. Espero que o senhor possa voltar em breve, não é, para dar essa audiência que deu hoje ao nosso programa. Não, essa não. Quando eu voltar tem que ser o dobro dessa. Tem que ser o dobro dessa. Tem que ser o dobro. Perfeito. Muito obrigada. Certo? Um abraço a todos. Pessoal de casa, muito obrigada pelo carinho da audiência. Semana que vem, na próxima quarta-feira, a gente retorna, se Deus permitir, também trazendo, não é, mais uma... Certamente vai bombar também, viu? O deputado deve conhecer. Perpétua Dantas, vereadora de Caruaru, a mais votada, inclusive, não é, nas últimas eleições. Conheço. Nós temos 4 mulheres na Câmara, não é? Um feito histórico nessa legislatura. Então, Perpétua Dantas vai fechar a nossa programação do mês de abril. Eu espero contar com o mesmo prestígio, com a mesma audiência. Quem perdeu o programa, vai daqui a pouco no YouTube, confere tudo na íntegra. E pega também, importante, não é, os telefones de contato disponibilizados pelo deputado Fernando Rodolfo para outros esclarecimentos. Muito obrigada aos nossos parceiros. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.